Indicador do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito da ACIL, mostra uma queda na inadimplência em Londrina. Depois de 2 meses registrando crescimento de inadimplência na cidade, em março esse índice caiu. O indicador da ACIL registrou uma queda de 13% em comparação com o mesmo mês em 2022. Considerando o primeiro trimestre de 2023, o índice de consumidores negativados caiu 8% em relação ao mesmo período em 2022. O economista Marcos Rambalducci destacou que o resultado foi extremamente positivo. Na avaliação do especialista, isso é um reflexo da queda do preço dos alimentos e também do bom resultado na geração de empregos da cidade. Principalmente pela época com que ele veio, é um índice muitíssimo interessante aqui para a nossa cidade, porque é o reflexo, primeiro, a inflação dos alimentos tem caído de maneira consistente, não muito, mas de maneira consistente, e nós estamos vendo a cidade de Londrina criar postos de trabalho com carteira assinada. Isso é muito interessante e isso é que ajuda a fazer com que o consumidor consiga honrar os seus compromissos, aqueles compromissos assumidos. E por que eu menciono esta época? Porque nós estamos terminando o mês de março, é o final do primeiro trimestre, que é quando você tem aquelas contas todas de final de ano que vão se acumulando, né? E acabam vencendo todas mais ou menos em finais de fevereiro e final de março. Quando você percebe um recuo na quantidade de pessoas que tem o seu nome incluído no cadastro de negativados, ou seja, com restrição ao crédito, isso chama muito atenção e é um bom sinal para nós. Principalmente agora, com a proximidade da Páscoa, nós estamos vendo aí um contingente de consumidores com capacidade de tomar crédito maior do que aquela que nós vimos no mês passado, por exemplo. A quantidade de pessoas que estavam no cadastro de inadimplência e conseguiram limpar o nome também diminuiu. O número ficou 1% menor do que em março de 2022, mas o economista avalia que o cenário deve mudar. Este número não foi tão positivo neste mês de março, porque, na verdade, nós tivemos aí 1% menos consumidores conseguindo limpar o seu nome em comparação com o mesmo mês do ano passado. Mas, em compensação, foi muito maior a quantidade de consumidores que conseguiram honrar o seu compromisso financeiro e não foram incluídos no sistema de proteção ao crédito. Isso é que traz uma boa notícia para nós e é alvissareiro, porque isso permite a gente imaginar que para os próximos meses deve também se repetir essa boa performance do nosso consumidor honrando seus compromissos. O economista destacou que os bons resultados positivos na geração do emprego na cidade estão surpreendendo os analistas econômicos, mas ele fala em recuperar, para ele falar em recuperação da economia ainda não é possível, assim como analisar esses indicadores por conta da apresentação do novo arcabouço fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Todos os economistas estão, de alguma maneira, surpresos também com estes indicadores, principalmente na parte de geração de emprego formal. Pegou a gente de surpresa esses números tão positivos, porque nós estamos vendo a indústria, principalmente, entrando num compasso de espera e caminhando de lado. Isso é preocupante. Mas o fato é que os números têm apresentado esses resultados positivos. Nós vamos ter que esperar um pouquinho o cenário se assentar para que a gente possa entender se isso, por um acaso, é algum resíduo daquela percepção que nós tivemos no ano passado e que nós vamos concretizar em uma devolução dos postos de trabalho ao longo dos próximos meses, ou se realmente se consagra uma retomada da economia. Em relação ao plano fiscal que o governo apresentou, ainda não é possível a gente medir. Começa a pairar uma sensação de otimismo em termos deste gerenciamento da receita do governo, mas ainda ela é uma expectativa. Ainda nós não conseguimos capturar esta onda positiva aí, pelo menos não nesses dados, e ele certamente é resultado de alguma outra informação. Mas para a gente ter a solidez de dizer que isso vai continuar mesmo, só olhando o cenário e principalmente se há a possibilidade da produção realmente crescer. Um indicativo que mostra então essa queda na inadimplência, mas ainda nada muito expressivo, né? Nós precisamos, acho que, de vários meses com queda de inadimplência para, com certeza, aí,
ter algo que vai impactar na É o economia. que o Rambalducci falou, né? Surpreenderam os números, né? Ainda não dá para fazer uma avaliação mais ampla, dizer que é uma tendência, que a gente vai estar caminhando aí para um crescimento, espera-se que sim, claro, né? Mas ele falou que tem uma série de variáveis aí, precisa avaliar muito o que causou neste momento essa reação, que é muito importante para a cidade, né? A gente está num momento econômico instável aí, todo mundo esperando por essas mudanças, esperando que elas venham para o bem aí e tragam mais conforto à população, mais emprego, mais estabilidade. Então não dá para analisar esses dados de uma forma ampla. Eles são dados bem pontuais. E agora tem que acompanhar mês a mês aí para ver se vai ser realmente uma tendência ou um momento diferenciado aí que a gente está vivendo. News Londrina, 10h20, a gente